Qual a sua posição em relação às microcaps? Elas têm futuro no atual cenário? Eu acredito, Cristina, que uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Então, o que eu vou mostrar para você aqui na tela agora? Olha só. Na linha azul, a gente está olhando o índice Bovespa, tá? O índice Bovespa, que é o índice que calcula a rentabilidade média das ações no Brasil. E na linha laranja, a gente está vendo o índice de small caps. Tá? E o que a gente percebe no maior prazo de tempo possível de análise? Você pode ver aqui, ó, eu estou pegando desde o início que o índice de small caps foi criado. Tá? O que a gente percebe? Que as small caps valorizam muito mais do que o índice Bovespa. Ou seja, as ações de empresas pequenas, small caps, micro caps, são empresas pequenininhas, né? Valorizam muito mais que ações de empresas grandes, que são justamente as que fazem parte do índice Bovespa, né? São índices antagônicos. Enquanto o índice Bovespa pega aquelas maiores empresas com maior volume de negociação, liquidez, o índice de small caps pega os 15%. Imagina, você pega todas as empresas da bolsa, faz uma lista por ordem decrescente de valor de mercado, do tamanho da empresa, quanto que ela vale na bolsa. Aí você pega os 15% lá de baixo. Isso aqui é o índice Bovespa. Então, primeira conclusão. Empresas pequenas valorizam mais que empresas grandes. Ponto. Por que isso acontece no longo prazo? Naturalmente, porque empresas pequenas têm o maior potencial de crescimento. Se você pegar uma padaria da esquina e você abrir 10 unidades, você tem um potencial de crescimento em termos percentuais maior do que o Itaú. Porque o Itaú não tem como multiplicar por 10 vezes. Você concorda comigo? Só que a padaria da esquina tinha uma loja e foi para 10 lojas. Tá? Então, naturalmente, você tem maior potencial de rentabilidade. E isso aqui vem um ponto importante, tá? Nos ciclos, o que você vê acontecendo? Quando você tem valorização nas ações, você vê as small caps valorizando muito mais do que as large caps, que são as empresas grandes. Small caps, pequena capitalização de mercado, large caps, grande valorização do mercado. Só que quando você tem a queda, ela é mais tortuosa para as small caps. As small caps desvalorizam mais. Qual é o ponto legal e interessante? Eu quero que você preste muita atenção agora. As small caps caem mais. Só que elas valorizam mais no período de alta. Então pode ver, existe um gap que é criado aqui, ou seja, o que é um gap? Né? Uma diferença, uma queda muito maior nas small caps do que nas large caps. Só que depois esse gap fecha. Por quê? Porque as small caps valorizam mais do que as large caps. Então, ó, ao passo que você tem uma queda, você tem um espaço aqui, uma diferença de rentabilidade, depois essa diferença é fechada, geralmente no final do ciclo. Tá? E o que é que a gente está vendo acontecer exatamente agora, desde 2021? Olha só, o índice Bovespa, as large caps caindo, desvalorizando 9%, enquanto as small caps estão desvalorizando 35%. Em algum momento, quando a gente engatar uma valorização nas ações aqui em um cenário consistente, meses, trimestres, o que a gente deve ver acontecendo? Esse gap fechando. Tá? Ou seja, as small caps valorizando muito mais do que as large caps, o que já vinha acontecendo, né? As small caps estavam valorizando 32%, enquanto as large caps estavam valorizando 19%, só que aí as small caps desabaram e agora está tudo mais ou menos junto. Então, small caps, que em tese são maiores que micro caps, mas eu englobo tudo. São várias subdivisões, né? Nano caps, micro caps, small caps, mid caps, large caps, blue chips. A gente pode categorizar em duas coisas, small caps e large caps. Tá? Se você investir em small caps, você tem um potencial de rentabilidade muito maior, sem dúvida nenhuma, mas você tem um risco maior. São empresas menores, com uma marca mais fraca, menos renome, um poder de negociação menor. E você tem muito mais volatilidade. Então você tem que ver, eu tolero mais volatilidade? Sim. Se a resposta é sim, você pode investir em small caps. Eu almejo mais rentabilidade? Sim. Eu me preocupo muito com o recebimento de dividendos atualmente? Sim. Não, então small caps não vai fazer sentido. Porque a maioria das small caps, não todas, mas a maioria estão focadas mais no seu crescimento orgânico. Então, eu pego lá o meu lucro, reinvisto a maior parte do negócio e distribuo uma querelhinha de dividendo. Não é muito dividendo. Se eu quero dividendo, tem que ir para as empresas maiores. Se eu quero mais valorização, multiplicação de patrimônio, aí eu posso ir mais para as small caps, entendendo que a volatilidade é muito maior, entendendo que existe um risco envolvido maior, tá?
mas o meu potencial de rentabilidade no longo prazo, não espere resultados em dias, semanas, no longo prazo ele é muito maior. E sem dúvidas estamos em um bom momento para investir em small caps, porque com o juro caindo, os lucros das empresas tendem a subir, e se os lucros tendem a subir, as ações tendem a valorizar, e se as ações tendem a valorizar, as small caps acabam conseguindo surfar essa valorização de uma forma muito mais agressiva do que as próprias large caps. Tá? Então, a minha visão para micro caps, para small caps, é uma visão positiva. Elas têm futuro no atual cenário? Depende muito da empresa, mas olhando para o grupo como um todo, sem dúvidas tem futuro, porque elas valorizam muito mais nos ciclos de alta das ações do que as empresas grandes. Mas seu foco tem que estar em multiplicação de patrimônio. Se seu foco tiver renda passiva, aí algumas poucas você vai conseguir pegar, mas a maioria vão ser large caps.